Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o Juliano, ex-testemunha de Jeová, convertido ao catolicismo, e no vídeo de hoje a minha intenção é explicar para você uma das doutrinas da Igreja Católica que diz respeito às indulgências. Obviamente, se você teve uma criação protestante como foi a que eu tive, essa palavra ela vai soar como que um palavrão para você, né? É uma palavra feia, porque a gente se lembra que as indulgências teriam sido uma das principais razões que motivaram o ex-monge agostiniano Martinho Lutero, lá em 1517, a romper com a Igreja Católica, deixar o seu sacerdócio e assim criar um cisma, né, que foi chamado de Revolução Protestante. E daí, através desse ramo, através dessa árvore protestante, nós viemos a conhecer vários e vários ramos de vários e vários grupos religiosos que surgiram a partir das interpretações que Lutero fez a respeito da doutrina cristã. Mas as indulgências, ao contrário do que foi propagado por ele, ao contrário do que se propaga até hoje, na verdade são uma doutrina bíblica, uma doutrina cristã, uma doutrina tradicional do cristianismo e, na verdade, elas correspondem a uma bênção de Deus para nós. Elas correspondem a um presente de Deus para nós, meros humanos. Quando nós fazemos uma faxina em casa, veja você, né, nós recolhemos as sujeiras ali de todos os lugares, né? Só que essa sujeira que é recolhida, você sabe que ela sempre vai parar em algum lugar. Então, por exemplo, nós recolhemos ali com a vassoura e com a pá e jogamos no lixo, mas ainda não terminou. Do lixo, nós colocamos ali numa sacola, um saco de lixo e colocamos do lado de fora de casa, mas ainda não terminou. O caminhão de lixo vem, recolhe o saco e leva embora, mas ainda não terminou. Só depois de muitas etapas, né, dessa trajetória do lixo que você recolheu na sua casa, é que ele vai chegar ao seu último destino, que é ser incinerado e assim desaparecer por completo. Igualmente acontece com aquilo que entra em nós. É uma coisa que é importante de se entender. Veja, as coisas elas não simplesmente desaparecem, você sabe disso, né? Elas sempre terminam parando em algum lugar. Então tudo aquilo que nós comemos, tudo aquilo que nós bebemos, tudo aquilo que nós ingerimos de qualquer forma, quando entra em nós, ele não apenas sai através dos excrementos, não. Uma parte daquilo sempre continua dentro de nós, nos afetando, nos transformando, modificando as nossas células, e mesmo depois de completa a nossa digestão, os efeitos bons ou ruins daquilo que nós ingerimos ficarão no nosso corpo por um bom tempo e nós precisaremos lidar com ele. Feitas essas duas ilustrações, nós vamos fazer agora a aplicação. Com os nossos pecados acontece uma coisa parecida, o processo ele é parecido. Primeiramente, nós precisamos entender o que é um pecado. Veja, pecado é um ato de desobediência deliberada, ou seja, por querer, contra Deus. É um não que nós dizemos a Deus no momento em que nós deveríamos dizer sim. Deus ele é o soberano do universo, ele é o Senhor de tudo, ele é o Criador de todas as coisas. Tudo existe não apenas por causa dele, mas tudo existe para ele. Ou seja, nós temos uma destinação final. Tudo que existe tem uma destinação final, que é a honra e a glória de Deus. Dessa maneira, o próprio Deus ele estabeleceu como as coisas deveriam ser e como as coisas não deveriam ser. Quando nós pecamos, né, nós fazemos aquilo que ele não quer que seja feito, nós o desobedecemos. Ou seja, nós tomamos dele aquilo que lhe é de direito, que é ter tudo ao seu serviço, tudo ali voltado à sua honra e à sua glória. E isso tem duas consequências. O pecado ele tem uma dupla consequência. Como que nós sabemos que o pecado ele tem duas consequências? Veja,
além desse ser o ensino cristão desde sempre, através da Igreja Católica, que tem 2000 anos de idade, que vem desde a época dos apóstolos, que aprenderam a fé através do próprio Cristo, a própria Sagrada Escritura, ela nos ensina isso, que o pecado ele tem duas consequências, diferentes entre si. Veja, por exemplo, na sua Bíblia, lá em Êxodo 32. Quando você lê o capítulo 32 do livro do Êxodo, você vê ali que os israelitas eles traíram a Deus adorando um bezerro de ouro. Deus então ele decidiu destruí-los, mas Moisés, que era servo de Deus e o líder do povo, implorou a Deus que não fizesse isso. Deus o atendeu, perdoou Israel, mas disse: entretanto, ou seja, mesmo eu vou perdoar, vocês vão continuar sendo meu povo, eu vou continuar conduzindo vocês à terra prometida, entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. Esse é o versículo 34 do capítulo 32 de Êxodo. Ou seja, o povo já não havia sido perdoado, então por que a punição? Por que Deus disse que iria punir o povo, mesmo depois de dizer que estava perdoando-os do pecado cometido? E isso é porque o pecado ele tem duas consequências. Vamos prosseguir no raciocínio. Um outro exemplo foi o do rei Davi. Veja, ele já era casado com várias mulheres, diga-se de passagem, todos os casamentos legais permitidos ali pela lei de Moisés, e mesmo assim ele se apaixonou por uma outra mulher que ainda não era sua esposa e que já era casada com outro homem. O que ele fez então, a fim de ter aquela mulher? Ele tramou a morte do homem e tomou a mulher para si, casou-se com ela. Deus o que fez? Enviou o profeta Natã para falar com Davi. Ele falou, repreendeu o rei Davi. O rei se arrependeu do seu erro e pediu perdão. E o que é que diz ali 2 Samuel 12, versículos 13 e 14? Veja você, o profeta disse então a Davi: o Senhor perdoa o teu pecado, você não morrerá, mas por ter desrespeitado o Senhor com tua atitude, o filho que a mulher está esperando morrerá. Novamente, por que Deus puniu Davi pelo desrespeito cometido, pelo pecado cometido, se ele havia acabado de dizer que estava perdoando Davi pelo que ele havia feito? Porque, novamente, o pecado tem duas consequências. Vamos aprofundar mais um pouco. Você pode observar isso na sua própria vida. Quando você, por exemplo, desobedecia aos seus pais, você pedia desculpas, obviamente. Seus pais sempre o perdoavam, mas muitas vezes faltava uma coisa, faltava o castigo, faltava a punição, a disciplina que você tinha que receber. Então, mesmo perdoado, você provavelmente perdia por algum tempo uma determinada coisa de que você gostasse muito. Você talvez ficava proibido de sair para brincar na rua, ficava proibido de jogar videogame, ficava proibido de usar o telefone para falar com seus amigos, ficava proibido de jogar bola, enfim, ficava proibido de assistir televisão. Alguma punição seus pais davam a você, mesmo tendo perdoado o erro que você havia cometido. Por quê? Porque o erro tem duas consequências. Vamos aprofundar mais um pouco, e aqui nós vamos chegar no último nível do nosso raciocínio, garanto para você. No mundo lá fora, você sabe que também funciona assim. Por exemplo, eu sou advogado criminalista. Você deve ter alguma noção de como funciona a justiça criminal. Se você rouba alguém e você é preso, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, você precisa restituir a vítima daquilo que você roubou. Você precisa devolver a ela aquilo que você tomou, certo? Agora, mesmo você fazendo isso, e mesmo que a vítima te perdoe e receba de volta aquilo que você devolveu, você ainda precisa fazer uma segunda coisa, que é cumprir a sua pena. Você precisa pagar pelo que você fez, você precisa cumprir ali a punição recebida pelo crime que você cometeu. Talvez você seja condenado a ficar preso por um tempo, talvez você tenha que prestar algum tipo de serviço comunitário, talvez você tenha que
a sua punição seja pagar uma multa, uma determinada multa mais alta, enfim. Alguma punição você vai precisar receber. Não basta devolver aquilo que você pegou, não basta restituir o mal que você causou, você precisa ser punido pelo que você fez. Só depois desses 2 passos é que você estará totalmente livre daquele erro cometido, é que a sua situação ela poderá se considerar completamente resolvida. Agora sim, você está pronto para entender melhor tudo isso que nós viemos explicando até aqui. O pecado ele tem 2 consequências. A primeira consequência é a reprovação de Deus. Deus ele se afasta de nós quando nós pecamos. Essa é a primeira consequência do pecado. O pecado ele levanta um muro entre nós e Deus, né? Só que isso pode ser resolvido, obviamente, né? Jesus ele deu a sua vida por nós através do seu sacrifício de resgate. Ele deu a sua vida em nosso benefício para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E como é que isso acontece? Bom, as Sagradas Escrituras estão cheias de passagens que explicam como isso acontece. Por exemplo, Mateus 16, do 16 ao 19, Jesus ele diz ali: eu, Jesus, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei, ou seja, a Pedro, as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus. Ou seja, o Cristo, ele deu à sua igreja, fundada a partir do apóstolo São Pedro, a autoridade para administrar esse tipo de questão, a justiça envolvendo ali os assuntos de Deus. Outra passagem onde o próprio Jesus falou a respeito disso, João capítulo 20, os versículos 22 e 23. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, estes serão perdoados. Mas aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados, estes serão retidos. Ou seja, o Senhor, novamente o Cristo, reforçando ali a autoridade que ele deu à sua igreja, aos sacerdotes que ele designou, que primariamente foram os seus apóstolos, dando-lhes a autoridade de fazer aquilo que ele havia recebido a autoridade divina para fazer: perdoar pecados e negar o perdão de pecados. Veja, aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados, aqueles a quem vocês não perdoarem, esses pecados serão retidos. Veja que quando Jesus ele curava muitos doentes, ele dizia, né: filho, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus se ressentiam com essa fala de Jesus. Eles diziam a ele assim: você está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus era o próprio Deus, porque ele compartilha a mesma natureza divina do seu Pai. Ele foi gerado pelo Pai, ou seja, ele tem ali a mesma natureza, vamos repetir a palavra, a mesma natureza divina que o seu Pai tinha, que o seu Pai tem. Ou seja, ele compartilha também do poder, da autoridade para perdoar pecados. Como a autoridade é dele, ele pode delegar a outros, se ele assim quiser, e ele quis. Não que ele precisasse fazê-lo, mas ele quis compartilhar a obra salvífica, compartilhar o propósito da salvação com o seu povo. Então, através daqueles 12 a quem ele estava designando como sacerdotes, no caso, seus apóstolos, ele deu essa autoridade. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem, esses pecados serão retidos. Por fim, já uma carta apostólica, a carta de Tiago, que era tão achegado a Cristo que ele era chamado de um irmão do Senhor. Óbvio, ele não era irmão de sangue de Jesus, né? Tudo indica ali que ele era primo de Jesus, mas ele conhecia Jesus desde criança, então eles eram muito achegados desde sempre, né? Ele se tornou um dos 12 apóstolos, no caso aqui o Tiago Menor, o filho de Alfeu, e na sua carta, no capítulo 5, versículos do 14 ao 16, ele, com a autoridade apostólica, com a autoridade sacerdotal que o Cristo havia concedido aos 12, incluindo ele escreveu o seguinte: existe alguém doente entre vós? Chame a si os presbíteros da igreja
e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, estes serão perdoados. Confessem as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros, para que fiquem curados. A oração feita por um justo pode fazer muitas coisas boas. Tiago capítulo 5, versículos do 14 ao 16. Então, como nós vimos, para obter o perdão dos pecados, ou seja, para resolver a primeira consequência do pecado, que é a reprovação divina, nós precisamos recorrer à Igreja de Cristo e confessá-los. E através da Igreja de Cristo, através do sacerdócio que ele constituiu, nós teremos ali os nossos pecados perdoados. É óbvio que o perdão não é da igreja, o perdão é de Deus, mas ele é ministrado através da igreja. A igreja é o instrumento visível pelo qual o Deus invisível ministra a sua misericórdia, ministra ali a absolvição dos pecados. Ela recebeu essa autoridade de Jesus para nos conceder o perdão. Então isso acontece, você, caso não conheça as doutrinas católicas e a fé católica, isso acontece através do chamado sacramento da confissão. Então, no sacramento da confissão, ali em apenas alguns minutos, nós, os fiéis, contamos ao Padre os nossos pecados. Nós não nos justificamos, não contamos histórias, nada. Nós apenas relatamos aquilo que fizemos. Me perdoe, Padre, porque eu pequei, eu fiz isso. Não contamos como foi, como deixou de ser, circunstâncias demais, não. Nós apenas nos acusamos dos nossos erros. E se nós manifestarmos o desejo, o propósito de arrependimento, o Padre nos diz ao final: eu te perdoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ou seja, voltando para a ilustração que nós mostramos lá no começo, é como se nós tivéssemos recolhido o lixo do chão e jogado na lixeira, no local onde ele deveria estar. Ou seja, nós estamos ali iniciando a nossa faxina, por assim dizer, né? Fazendo uma parte que é muito importante. Só que repare você o seguinte: mesmo depois de nós confessarmos os nossos pecados e mesmo depois de nós recebermos o perdão dos pecados, o perdão de Deus através da sua igreja, nós percebemos uma coisa: nós continuamos sendo as mesmas pessoas, marcadas pelo pecado cometido, com os mesmos defeitos, as mesmas consequências dos erros que nós cometemos. Então imagine você, um homem casado que trai a sua esposa. Pense, né? Ele pode se arrepender disso, ele pode confessar-se com um padre e ele pode receber o perdão de Deus em relação ao pecado que ele cometeu. Só que quando ele sair dali, ele vai perceber que ele continua com aquele mesmo impulso ruim. Ele continua vendo que ele ainda sente vontade de trair a esposa com outras mulheres. Ele ainda sente atração sexual por outras mulheres. Ou seja, a primeira parte das consequências do pecado, ela foi resolvida. Mas a segunda parte ainda está faltando. Qual é essa segunda parte? É a purificação. É a limpeza, de fato, certo? Então, nós precisamos remover da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso coração as coisas ruins que o pecado causa, as consequências ruins, maléficas, perniciosas dos nossos erros. Nós precisamos levar o lixo recolhido até o fim do seu trajeto. Não basta apenas recolhê-lo e jogá-lo na lixeira. Precisamos levá-lo até o final, até o ponto em que ele será incinerado e desaparecerá de uma vez. Não sei se você tem cachorros na sua casa. Eu aqui na minha casa tenho 2. Veja, os meus filhos aqui, eles recolhem, por exemplo, as sujeiras, as fezes dos cachorros. Só que veja, não basta apenas eles recolherem as fezes dos cachorros, tirar do chão, colocar dentro da lixeira. Lá no chão fica a marca que as fezes deixaram. Então eles precisam ali pegar uma vassoura, pegar um pouco de água, esfregar o chão até remover ali a marca que fica incrustada no chão, mesmo que eles já tenham recolhido as fezes.
Ou seja, a primeira parte ali é a faxina, a segunda é a purificação ali daquilo que a sujeira causou. O que é que pode acontecer se nós não fizermos isso? Se nós fizermos apenas a primeira parte, ou seja, recebermos o perdão dos nossos pecados, mas não fizermos a segunda parte, que é a parte da purificação. Veja o que diz a Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, os versículos 25 e 26. Veja você. Faça as pazes depressa com o teu adversário enquanto ainda está perto dele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz, que é Deus, e o juiz te entregue ao oficial e te joguem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma você sairá dali até pagares o último centavo. Percebeu, né? Então, veja, essa consequência ela não pode ser o inferno, porque do inferno não se sai, como foi dito pelo próprio Cristo na parábola do rico e do Lázaro, lá no Evangelho de Lucas. Lembra, na parábola do rico e do Lázaro, o rico vai para o inferno, o mendigo Lázaro vai para o céu, e o rico então pede, olha, me deixa ir até aí. E Abraão, que está no céu, diz a ele, não, quem está aqui não pode ir até aí, e quem está aí no inferno não pode vir até aqui no céu. Ou seja, não se sai de um lugar para o outro. Ou seja, de que lugar é esse? Que prisão é essa? Onde as pessoas perdoadas, mas ainda não purificadas, que lugar é esse para onde essas pessoas vão? Vamos prosseguir na leitura da Sagrada Escritura. 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 11 ao 15. Se alguém construir um prédio de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia vai mostrá-la, porque ela será descoberta pelo fogo. O fogo provará qual é a obra de cada um. Se a obra que alguém construir nessa parte permanecer, este receberá o seu prêmio, ou seja, irá para o céu. Será salvo, ou melhor, não é que será salvo, já está salvo, mas receberá o prêmio que é ir para o céu. Agora, se a obra de alguém se queimar, ela será destruída, porém ele será salvo. A obra foi destruída, mas ele será salvo, mas só depois de passar pelo fogo. Uma leitura difícil, uma leitura simbólica, uma leitura que usa essas figuras de linguagem de fogo, etc. Mas repare neste ensino de Jesus e nesse ensino do apóstolo São Paulo. Uma pessoa que comete pecados, ela pode ser salva, se ela receber o perdão de Deus. E recebendo o perdão de Deus, mesmo que ela não tenha se purificado, ela está salva e está salva para sempre. Mas ela ainda não pode receber o seu prêmio. Ela ainda não pode entrar no céu. Ela ainda não pode contemplar a Deus face a face. Por quê? Porque ela ainda não pagou até o último centavo da sua dívida. Ela ainda não passou pelo fogo. Ou seja, ela ainda não se purificou. Ela ainda não se tornou santa. E a Bíblia diz, a Sagrada Escritura diz lá em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, para entrar no céu é preciso ser santo. Mesmo que você tenha recebido o perdão dos seus pecados, mas você ainda não tenha se purificado, não tenha atingido a santidade, não tenha se limpado por completo das consequências maléficas e dos efeitos e dos vícios que não só te levaram a pecar, mas que foram trazidos a você pelo seu pecado, você não poderá entrar no céu. Então, o que acontece com essa pessoa? Que não foi mandada ao inferno, porque foi perdoada, certo? Foi salva, portanto ela não foi para o inferno, mas ela também não está no céu ainda, porque ela não é santa ainda. Onde essa pessoa vai estar? Onde essa pessoa estará? Onde essa pessoa vai estar? Ela estará num lugar chamado de purgatório, ou seja, o lugar da purificação. É um estado que se passa, onde Deus vai nos limpar, nos purificar de toda a sujeira dos nossos pecados. Então veja, o serviço ele é completo. Deus ele não vai apenas nos perdoar pelos nossos pecados e nos deixar largados à própria sorte
para que dali nós venhamos a pecar de novo, porquanto a sujeira do pecado continua dentro de nós. Não, o serviço é completo. Ele nos perdoa e ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos purga. Por isso essa expressão purgatório, que se você tiver tido uma criação protestante, obviamente para você também isso será um palavrão, mas também se trata de uma aprovação de Deus. Agora veja, existe alguma forma de evitar o purgatório e ir direto para o céu? Existe? Sim, existe. Se nós pagarmos toda a nossa dívida aqui na terra, aproveitando essa única vida que nós temos aqui nesse mundo para nos purificar de todos os nossos erros, nós não precisaremos passar pelo purgatório, nós poderemos entrar direto no céu. E como é que isso é possível? A resposta ela é muito simples e obviamente ela é muito difícil. Nós precisamos ser santos, ou seja, nós precisamos não fazer nada de errado e não reter nada de errado, né? Nós precisamos pensar bem antes de fazer as coisas, precisamos ser pessoas boas, pensarmos coisas boas, ajudarmos os pobres, os doentes, os necessitados, obedecermos os nossos pais, precisamos ir à missa, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos obedecer à igreja, precisamos fazer todas essas obras de piedade. Naturalmente isso é difícil, obviamente isso é difícil porque nós somos imperfeitos e pode acontecer de nós errarmos em algum momento ou em alguns momentos. Quando isso acontece, nós precisamos então fazer duas coisas para lidar com a dupla consequência do pecado. Primeiro, nós precisamos nos confessar com um sacerdote, alguém validamente ordenado pela Igreja de Cristo, que nos concederá ali o perdão de Deus, através do qual Deus nos concederá o seu perdão. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, nós precisamos nos purificar, ou seja, precisamos nos limpar dos nossos erros, para não precisarmos ir ao purgatório, fazer isso aqui, nos limparmos dos nossos erros, pagarmos a nossa dívida com Deus até o último centavo, passar pelo fogo enquanto nós ainda estamos aqui. O pagamento dessa dívida, ou seja, o pagamento dessa consequência temporal dos nossos pecados, ele é chamado de indulgência. Ou seja, a indulgência é aquilo pelo qual nós devolvemos a Deus a obediência que nós roubamos com o nosso pecado, com a nossa desobediência. A indulgência é aquilo através do qual nós pagamos a Deus aquilo que nós devemos. Isso é indulgência. Lembra, o pecado ele tem duas consequências, uma eterna e uma temporal. A eterna, ela é resolvida com o perdão dos pecados recebidos através do sacrifício de Jesus. Então, quando nós oramos a Deus e procuramos um sacerdote da igreja, o perdão ele nos é concedido por Deus através do sacrifício de Jesus, dos méritos de Jesus Cristo. Então, as penalidades eternas do nosso pecado, que é o afastamento definitivo de Deus no inferno, ela não será aplicada a nós, mas restam as consequências temporais, as penas temporais dos nossos pecados, que são essas desordens que os nossos erros causam, essas desordens externas e internas causadas pelos nossos erros. Então, como que nós podemos conseguir essas indulgências? Como que nós podemos ali pagar a Deus a nossa dívida? Ou seja, nos purificarmos daquilo, consertarmos de fato a nossa situação, né? Como que nós podemos fazer isso? Na Sagrada Escritura você vai ver que existem três formas clássicas, né? São as mais comuns, que eram utilizadas pelo povo de Deus desde a sua formação lá atrás no Israel Antigo, e permaneceu sendo utilizada pelos cristãos, afinal de contas se trata do mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que são o jejum, a esmola e a oração. Essas três formas são as principais, as mais utilizadas, as mais acessíveis, pelas quais nós podemos nos purgar da nossa imundície, nos purificar dos nossos pecados, nos limpar dos nossos erros. O jejum, a esmola e a oração. Então, quando tiramos, por que essas coisas elas têm tanto valor para Deus? Porque quando nós fazemos isso, nós tiramos algo de nós mesmos e entregamos a Deus.
Quando nós pecamos, nós fizemos o contrário. Nós tiramos algo que era dele e tomamos para nós. Ou seja, a obediência a que Deus tinha direito, nós roubamos e obedecemos a quem? A nós mesmos. Quando nós realizamos as penitências, as indulgências, nós fazemos o movimento inverso. Ou seja, nós reparamos aquilo que nós fizemos, nós tiramos algo de nós e entregamos a Deus como oferta pelos nossos pecados, né? Nós costumamos dizer, né? Ó meu Deus, ó meu Jesus, eu vos ofereço isso em troca do vosso amor. E quando nós fazemos isso, Ele aceita com grande alegria, Ele aceita com grande satisfação, ainda obviamente que nenhuma das nossas ofertas esteja à altura da sua majestade, da sua dignidade, mas Ele aceita mesmo assim. E com isso a nossa dívida ela vai sendo paga até a sua quitação. Um raciocínio fácil de compreender, né? A Igreja Católica, em algumas datas do ano, ela nos dá a oportunidade de nós fazermos isso todos juntos, por ocasião da Santa Missa. Então, veja, nós precisamos fazer isso através da Santa Igreja Católica? Não necessariamente. Nós podemos fazer isso particularmente e irmos ali cumprindo nossas penitências, nós podemos nos autoimpor penitências, a fim de que nós possamos ali conseguir indulgências diante de Deus. Mas a Igreja Católica não nos larga a nossa própria sorte, então ela proporciona ocasiões dentro do ano civil, dentro do ano corrente, pelas quais nós podemos fazer isso todos juntos, através da própria liturgia da igreja, caso nós não tenhamos feito isso particularmente em casa, certo? No nosso quarto fechado, com a porta fechada. A Santa Igreja nos proporciona esse momento de indulgência também, né? Então, nós temos, por exemplo, ali, acabou de passar os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, a igreja, ela nos proporciona um momento em que nós pedimos indulgência plenária a Deus, através da recitação de uma oração específica, uma oração linda, de grande devoção a Deus, chamada Te Deum, no 31 de dezembro, e outra oração chamada Veni Creator, no 1º de janeiro. E nós fazemos isso com muita fé de que Deus aceitará essa nossa oferta e nos concederá a indulgência, a remissão das penas temporais do nosso pecado. Nós podemos fazer isso, obviamente, não apenas por nós, mas nós podemos fazer isso pelos fiéis defuntos também. Ou seja, aqueles que morreram no favor de Deus, mas que porventura estejam no purgatório por ainda não terem conseguido se purificar totalmente, pagar toda a sua dívida com Deus, até o último centavo, como disse Jesus, nós podemos também fazer penitências para que nós paguemos por eles, para que nós recompensemos a Deus, nós devolvamos a Deus aquilo que eles não foram capazes de devolver ainda. E Deus também aceita isso, por conta da igreja ser uma só, um corpo, onde todos nós nos beneficiamos uns aos outros e podemos ali interceder uns pelos outros. E Deus aceita esses sacrifícios também. Então, por exemplo, nessa questão vamos supor, né, um ato de caridade que eu faço, mesmo que seja um ato pequeno, ele vai indulgenciar a mim em relação a todas as penalidades temporais de todos os pecados que eu cometi? Obviamente que não. Mas muitos atos de caridade, somados uns aos outros, poderão me dar essa indulgência e ir ali pagando a minha dívida até a quitação. Isso é o que nós chamamos de indulgência parcial. Mas existem momentos onde a igreja nos proporciona um momento em que nós pedimos ali a indulgência plenária a Deus, ou seja, o perdão de todas as penas temporais. E como isso é feito? Como que a igreja organizou essa liturgia, esse rito, para que nós possamos nos apresentarmos a Deus nesse sentido? Então, primeiro, nós precisamos estar em estado de graça. Nós precisamos
estar com os nossos pecados perdoados. Ou seja, a primeira parte da faxina lá atrás, nós precisamos já ter realizado. Então, nós precisamos procurar o sacramento da confissão na semana da missa ou na semana anterior à missa e receber ali a nossa absolvição. Precisamos nos encontrar em estado de graça. Nós não podemos apresentar lá com um cheque que está devolvido, certo? Então, primeiro a gente procura o sacramento da confissão, se confessa, recebe a absolvição e aí o primeiro passo está cumprido. Segundo passo, nós precisamos ir à Santa Missa, de preferência entrando pela porta da frente da igreja, de frente para o altar, ou seja, uma atitude simbólica de acolhida, onde nós nos sentimos ali recepcionados pelo próprio Deus, que está lá na frente, está lá no altar. Nós entramos ali pela porta da frente, de frente para Ele. A igreja coloca esse ponto a ser seguido também. É algo difícil de fazer? Terceiro, precisamos participar da Santa Missa e receber a Sagrada Comunhão na Eucaristia. Precisamos participar ali do corpo e do sangue, receber ali a hóstia consagrada, onde nós temos ali o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo reunidas naquela espécie de pão. O próprio Jesus disse: isto é o meu corpo, que será dado por vós para a remissão dos pecados. Então, nós precisamos receber a Sagrada Comunhão na Santa Missa. Quarto, nós precisamos rezar pelas intenções do Santo Padre e o Papa, pelo fato de ele ser ali o encarregado por Cristo para a condução da sua igreja, para carregar o bastão naquele período da sua vida. Então, nós precisamos estar em comunhão com a igreja de Cristo. Então, quando nós rezamos pelo Santo Padre, Deus olha isso com muito bons olhos, porque é o servo dele na terra, encarregado dos assuntos dele, e nós nos manifestamos ali em comunhão com o Papa. E por fim, nós rezamos a oração prescrita pela igreja em assembleia, todos reunidos ali juntos, né? Conforme eu mencionei, no 31 de dezembro é a oração Te Deum, lindíssima, e no 1º de janeiro é a Veni Creator, que também é lindíssima. Agora me diz uma coisa, veja, confessar-se em apenas alguns minutos, receber ali a absolvição dos pecados, ir à Santa Missa entrando pela porta da frente da igreja, participar da Santa Missa recebendo a Sagrada Comunhão, rezar pelo Papa e recitar uma das orações prescritas pela igreja. Isso é muito. Para que você receba a indulgência plenária, ou seja, para que você tenha toda essa dívida paga até o último centavo, como disse Jesus, para que Deus não te entregue ao oficial e esse te lance na prisão, como disse Jesus, de onde você não sairá até pagar a sua dívida. Isso é muito. Se Deus dissesse para você que para receber o perdão completo, total e absoluto de todos os seus pecados, das penas eternas e temporais, se Deus dissesse que para você fazer isso, você precisaria plantar bananeira em cima de uma bola, você diria não? Veja, lembre-se do que foi feito ali em relação ao general sírio, Naamã, que procurou o profeta Eliseu, se eu não me engano, o profeta Eliseu para ter ali a sua lepra curada. E o profeta Eliseu disse: olha, você vai ali nesse rio aqui em Israel e você vai mergulhar 7 vezes. E o cara ficou indignado, porque ele disse assim: poxa vida, mas lá na Síria nós temos rios 1000 vezes melhores do que esse aqui. Por que eu vou ter que me banhar nesse rio aqui, dessa ralé israelita? Não, isso aí deve ser brincadeira, isso não é sério não. E os seus servos, os seus ajudantes que disseram a ele: mas Senhor, ele está te pedindo uma coisa tão simples, tão fácil. Se ele tivesse pedido para o Senhor uma coisa muito difícil, o Senhor não faria? Então ele só pediu isso, mergulha 7 vezes. E ele o fez e foi curado da lepra. Então, da mesma forma, para nós recebermos a indulgência plenária da parte de Deus através da sua Santa Igreja, não é preciso muito, não é preciso nascer de novo, não é difícil demais.
Veja, são 5 passos simples, pelos quais nós, em comunhão com o povo de Deus, em comunhão com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, nós oferecemos a Deus essa devoção e pedimos a Ele a indulgência plenária, o pagamento total, a quitação da nossa dívida de pecado com Ele. Então repare você que as indulgências, longe de serem palavrões, longe de serem ali mundanices, paganices, etc., elas são uma bênção, elas são uma provisão da parte de Deus, uma provisão cristã, através da qual nós nos livramos das penas do purgatório, através da qual nós não apenas recebemos o perdão dos pecados, mas nós também recebemos a limpeza que precisamos em relação àquilo que o nosso pecado causou. E isso sem falar nas outras formas de conseguir as indulgências, por exemplo, as indulgências parciais, através do jejum, através da oração, através da caridade. Então, dessa forma, quando nós morrermos e chegar o momento de nós nos encontrarmos com o Senhor, nós poderemos fazê-lo sem empecilhos, sem impedimento, porque nós estaremos à altura da santidade que Ele exige. Óbvio, não à altura da santidade dele, porque Ele é santíssimo, mas à altura da santidade que Ele requer, que Ele exige, porque Ele mesmo disse: vocês têm de ser santos, assim como o Pai nos céus é santo. Então, com muito amor e com muita confiança, você, evangélico, protestante, torne-se católico. Abandone a religião protestante, abandone esse caminho de erro, porque nesse caminho você tem apenas uma parte da doutrina cristã, você tem apenas uma parte do evangelho. Venha para a Santa Igreja Católica. Aqui você terá o evangelho por completo, as partes alegres e aquelas que talvez você não ache que sejam tão alegres assim, mas que fazem parte do evangelho e foram ali estabelecidas pelo Cristo, e nós não podemos mudar, não temos autoridade para mudar. Venha para a Santa Igreja Católica. Aqui você terá todas as ferramentas necessárias para a sua santificação e para que você receba o perdão dos seus pecados e também a purificação necessária para entrar no céu. Muito obrigado, um grande abraço para você e que Deus te abençoe.